Já pararam pra pensar que existem várias obras que você assiste, filme, série, qualquer outra coisa que seja, e você fica se perguntando como é que aquilo é possível, o que aconteceu ali, o que tem por trás do contexto dessa história, desse personagem, qual que é o segredo, o mistério que foi apresentado ali, que talvez a gente nunca tenha a resposta? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, acho que você já deve ter assistido algum programa, de repente ali uma série, você está acompanhando há bastante tempo, e aí você vê alguma piada que geralmente é usada ali de vez em quando, algum tipo de referência ao passado de um personagem ali também, ou algum objeto que se trate ao centro da história ali também, o núcleo de algum personagem, algum núcleo da história ali também, que tem algum mistério por trás e nunca é revelado, né? E sinceramente às vezes não precisa ser revelado, tem alguns mistérios ali que são apresentados que é bom deixar na imaginação mesmo. É bom a gente ficar apenas no pensamento, porque aí tem algum estúdio que decide mostrar o que realmente aconteceu, como por exemplo lá em Budapeste ali dos Vingadores, que o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra ficavam referenciando ali no primeiro filme, Ultimato, e aí teve a resposta do que realmente significava Budapeste lá no filme da Viúva Negra, e foi um tanto decepcionante. Acho que não precisava ter essa resposta, a gente podia ficar só no pensamento, né? Porém, tirando Budapeste, existem vários outros mistérios em produções ali que até hoje a gente não sabe a resposta e a gente vai ver alguns deles aqui, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que a meta inicial é de 900 inscritos antes de 2025 acabar. Se a gente bater essa meta, a gente coloca uma nova meta e por aí afora, e não falta muito para chegar a 900. Então se inscreve aí e também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora conhecer alguns mistérios que talvez a gente nunca tenha solução. O nome do Chaves. Olha, sem sombra de dúvida, se você não cresceu assistindo Chaves, lamento informar, mas a sua infância foi uma completa farsa. Tudo bem, esses últimos 4 anos aí, mais ou menos, né, foram bem sombrios, já que a gente não teve Chaves sendo transmitido por nenhum canal, nenhum streaming no mundo inteiro, né? Finalmente, o pessoal da Televisa voltou atrás ali, a gente já tem o retorno, né, mais ou menos, de certa forma, né? E até hoje a gente não sabe qual é o nome verdadeiro do Chaves ali, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas no original, no áudio original mexicano ali, né, não se fala Chaves, mas sim Chavo, que é uma expressão, não sei se mexicana ou se é da língua espanhola de um modo geral, mas lá no México praticamente é uma gíria geralmente usada para, por exemplo, chamar moleque, menino, garoto. Imagina o Kratos lá no God of War chamando o Atreus, ô Chavo, vem pra cá. É praticamente isso ali, né? E aqui no Brasil, acho que por uma questão de sincronia labial, talvez, né, acabaram adaptando para Chaves. Só que não é o nome do garoto, né? Aliás, eles chamam garoto o tempo todo. E até hoje a gente não sabe a verdadeira identidade dele, porque sempre que ele tenta falar o verdadeiro nome, ou até mesmo com quem ele mora, sempre alguém o interrompe, né? E até então vem várias teorias dizendo que, por exemplo, Sente, que é um nome que o Chaves inventou em algum momento ali no episódio, em algum momento da série, talvez seja o seu nome verdadeiro. Ou, por exemplo, falam que na biografia do Chaves é revelado o seu verdadeiro nome. Embora que, apesar desse livro ter sido realmente escrito pelo Roberto Bolanhos, ele não chega a ser canônico com a série. Então, tipo, tem um referencial ali, tem a referência, mas não é algo 100% oficial do universo da série que foi apresentado ali pra gente, né? Então, até hoje a gente não sabe qual é o nome verdadeiro do Chaves e provavelmente a gente nunca vai saber. O nome do hamster. Miraculous é uma série bem infantil, porém que agrada várias pessoas, tem vários Miraculous, né, fãs da série ali também, né, e não tem como não curtir. Eu praticamente comecei a maratonar recentemente e terminei de maratonar recentemente e é uma série muito boa, já se tornou uma das minhas favoritas, um dos meus núcleos de super-heróis favoritos ali também, né, e principalmente por conta da Marinette, que em alguns momentos a gente tem raiva ali dela, dos surtos de ansiedade que ela tem, principalmente as ilusões e fanfics que ela cria com o crush dela, com o Adrian ali, né? Mas assim, acho que a gente meio que sente raiva porque em algum momento a gente se identifica, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca viu, tava no ônibus, tava no trem, viu, sei lá, uma garota bonita ali, começou a fanficar toda uma fantasia e de repente a fantasia acaba porque ela saiu, desceu no ponto ali dela, né?
Mas em várias dessas fantasias, ela sempre imagina ela com o Adrian casando, morando no campo, tendo filhos e tendo também um hamster. Só que sempre que ela vai revelar o nome desse hamster, alguém tira ela dessas fantasias, seja um amigo tirando ela desse devaneio ou o ataque de um vilão akumatizado. E aí fica essa dúvida, qual será o nome que a Marinette gostaria muito de dar pro hamster dela, que ela gostaria de adotar junto com ele. Tem os filhos humanos e os filhos pet ali, né? A gente fica nessa dúvida. Quem sabe na sexta temporada que tá chegando agora, a gente finalmente não veja esse nome. Eu acho que não, né? Eu acho que fica com piadinha interna, mas quem sabe? O sobrenome da Penny. Agora falando sobre sobrenomes, né? Os nomes de família, nome de linhagem de certa forma ali, né? E em The Big Bang Theory a gente sabe o sobrenome dos principais personagens ali, né? Aliás, a gente sabe até mesmo o nome completo deles, né? Sheldon Lee Cooper, Leonard Lee Hofstadter, Rajesh Ramayan Kutrupali, mas a Penny a gente não sabe, é só Penny o tempo todo. Em 12 temporadas a gente nunca ouve o sobrenome dela, o nome do meio, qualquer coisa ali. Até mesmo quando outros personagens que são parentes dela, como os pais e o irmão aparecem, tipo, em nenhum momento fala, tipo, senhor, senhora, alguma coisa. Sempre é chamado pelo nome, o nome deles mesmo, né? Aí um detalhe, vocês perceberam que no começo da série a Penny comenta que tem uma irmã e até um sobrinho, só que depois mais pra frente eles desaparecem, nunca mais são citados? Acho que isso é um tema para um vídeo futuro, né? Vocês que comentem aí embaixo depois, caso vocês tenham percebido e gostariam de ver esse tema de vídeo, né? Mas de qualquer forma, né? Em nenhum momento a gente tem o sobrenome da Penny, a não ser depois que ela casa com o Leonard, que aí acaba adotando o sobrenome dele, né? Penny Hofstadter, né? Aliás, acho que a única vez que falaram o nome dela, assim, completo, foi no último episódio, quando o Sheldon faz uma homenagem para os seus amigos ali, quando tá recebendo o Nobel, né? E chama ali, Penny Hofstadter. Ele não fala nem sequer, nem o Sheldon sabe, que é incrivelmente inteligente e analítico, sabe o sobrenome dela, o nome de solteira ali, né? Então, acho que a gente nunca vai ter essa revelação. A senhora Wolowitz. Ainda em The Big Bang Theory, a gente tem uma personagem que é muito querida, muito carismática, que muita gente se apegou, que é a senhorita Wolowitz, que é a mãe do Howard, que acompanhou ali por praticamente metade da série, né? Que assim, é uma personagem que a gente nunca viu, a gente só ouve a voz dela ali também, e ficou praticamente emblemática, uma das mães mais cultuadas e mais queridas ali da cultura pop, do universo das sitcoms, né? Só que a gente nunca viu ela mesma. A gente ouve várias descrições feitas pelo Howard e por outros personagens que já viram ela, dizendo que praticamente ela é uma mulher extremamente grande, praticamente obesa ali também, né? Várias piadinhas falando, por exemplo, sei lá, que tipo deu um comprimido suficiente para derrubar uma vaca, falando que ela tem 4 estômagos, falando que, tipo, para comprar roupa tem que ir numa loja de capas de carro ali, né? Então a gente vê várias piadas assim, mas a gente nunca vê ela propriamente dito, né? A não ser em 2 casos, em 2 ocasiões muito específicas, a gente vê ela apenas de relance. Como, por exemplo, um episódio em que o Raj, ele passa uma noite ali na casa do Howard para fazer companhia para ela, e a gente vê ela passando ali pela portinha no fundo, né? E também no casamento do Howard com Bernadette, que a gente vai vendo a imagem sendo feita ali do satélite, do Google Earth ali, né? Que eles planejaram o casamento. E a gente vê de relance também a mãe do Howard um pouco mais afastada ali da cerimônia. Mas fora isso, a gente nunca vê o corpo da personagem ali também. O máximo que dá pra dizer, além desses relances, é a urna de cinzas quando a mãe do Howard veio a falecer também, que acabou sendo uma homenagem também à própria atriz que fez o papel da senhora Walters aí, que veio a falecer devido a um câncer que ela havia enfrentado já há algum tempo, né? E caso vocês tenham curiosidade, essa é a atriz Carol Ann Susan, a atriz que fez o papel da senhora Walters, que deu voz a ela praticamente metade da série. Então, caso a gente não tenha a imagem da senhora Walters, pelo menos a atriz a gente tem o rosto. A idade do Sr. Burns. Olha, animações, de um modo geral, séries animadas, nem sempre precisam respeitar uma certa continuidade. Depende de caso para caso, né? Mas no geral, principalmente aquelas mais episódicas, que acontece uma coisa em um episódio e não precisa ter continuidade no resto da temporada, no resto da produção, pode fazer o que quiser ali praticamente, né? E Simpsons acho que é uma das principais referências disso. Passaram-se 36 anos e o Bart continua tendo 10 anos, né? A Maggie continua sendo um bebê que nunca falou. Na verdade, ela já falou em algumas ocasiões bem pontuais e vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo vendo os momentos em que a Maggie realmente falou na série. Bom, com isso a gente vê que não existe tanta necessidade de continuidade nesses episódios, a não ser em um ou outro caso ali, né? Mas um dos casos bem misteriosos é sobre o Sr. Burns, né? O Montgomery Burns,
que é o grande vilão, de certa forma, ali dos Simpsons, né? Um dos personagens mais odiados do Springfield, né? Aquele bilionário carrancudo que mais parece o Drácula também, né? E aí a gente fica se perguntando qual é a verdadeira idade dele, porque alguns personagens a gente tem um número mais redondinho, né? Mas o Sr. Burns é sempre um mistério, é sempre a piada daquela pessoa mais velha, não só do Springfield, mas praticamente do mundo todo, né? Nas primeiras temporadas a gente até vê uma ou outra referência falando que ele tem ali sendo uma pessoa centenária, então tendo no mínimo 100 anos de idade, mas conforme a série vai avançando e vai ficando bem mais lúdica, bem mais brincalhona, exagerada ali também, a gente vai vendo que o Sr. Burns é bem mais velho do que a gente pensa, né? Já tem uma ocasião, por exemplo, dizendo que a sua idade teria pelo menos 4 dígitos, ou seja, a gente já sobe de 100 para no mínimo 1000 anos de idade. E mais ainda, né, a gente tem um momento ali, um episódio que fala que o Sr. Burns nasceu na Pangeia, que para quem não sabe, era o supercontinente que existia antes deles se separarem, né? Então se você vê, por exemplo, num mapa mundi, num globo terrestre ali, que você vai ver que o litoral da América do Sul, do Brasil ali, se conecta com o litoral da África, vai ver que os meio que formam um quebra-cabeça ali, que era o supercontinente que existia antes de todos eles se separarem. E a Pangeia se separou há cerca de 230 milhões de anos atrás. Ou seja, o Sr. Burns deve ter mais de 230 milhões, de acordo com algumas brincadeiras que os Simpsons fazem. Óbvio, é só brincadeira, só piada, mas será que o Sr. Burns é tão velho assim? A gente já viu que os Simpsons gostam de brincar com umas coisas bem lúdicas ali também. A fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Bob Esponja é uma dessas animações que eu falei que são completamente lúdicas e fantasiosas, então não tem necessidade de seguir uma ordem cronológica exata, uma continuidade que nem eu falei dos Simpsons, né? E já tá aí há 25 anos alegrando a infância de muita gente, não só a infância, tem muito adulto também que adora assistir Bob Esponja. Eu gosto bastante, né? E um dos grandes segredos que volta em torno desse personagem, né, desse universo, é justamente a receita secreta do hambúrguer de Siri, né? Que é protegida por unhas e dentes e garras e poros também ali do Bob Esponja e do seu siriquejo contra o Plankton ou qualquer outra pessoa que tenha interesse em roubar essa fórmula, né? Só que até hoje a gente não sabe exatamente o que contém dentro dessa fórmula, o que faz parte desse hambúrguer. Olhando ali, simploriamente, a gente vê que é só pão, carne, queijo, alface, tomate, dependendo ali de algumas variações, picles e cebola também, né? Algum molho especial, mas a fórmula em si a gente não sabe o que é. Se é tão simples à primeira vista, então para que ter uma fórmula secreta, né? Por que o Plankton tem tanto interesse em roubar essa fórmula, né? O que tem de tão chamativo ali, tipo receita secreta da Coca-Cola praticamente, né? E é aí que vem a questão. A gente já teve até um episódio onde mostrou o início da rivalidade entre o siriquejo e o Plankton, né? Só que a gente não tem a real formação da fórmula ali, né? Dos ingredientes, da receita do hambúrguer. A gente viu que o Plankton ficou com um pedacinho e tentou recriar a partir dali, enquanto o siriquejo, ele pegou um pouco da fórmula original, tirou alguns ingredientes, acrescentou algumas coisas novas e deu no que deu, né? O que é engraçado, porque o Plankton, ele já roubou a fórmula do hambúrguer de Siri lá no filme do Bob Esponja, ele vendeu ali, mas ele não pensou em fazer um backup, uma cópia ou alguma coisa assim, e ele que é um super gênio também não pôde decorar, enfim, né? Como eu falei, não precisa ser uma coisa 100% canônica exata ali, né? E até hoje a gente não sabe qual é a verdadeira fórmula do hambúrguer de Siri, embora existam teorias bem firmadas ali que possivelmente a carne do hambúrguer de Siri seria a carne de Siri mesmo. O seu siriquejo estaria oferecendo praticamente seus camaradas como comida ali, o que faz sentido se a gente parar para pensar que o estabelecimento no Siri Cascudo ali lembra muito a sua estrutura de uma armadilha de caranguejos usado por vários pescadores, né? E outra, algumas espécies de crustáceo, como siris e caranguejos, também são canibais. Então, será que esse é um ingrediente secreto, né? Ou talvez o que realmente o seu siriquejo não quer revelar? Ele oferece a carne de seus companheiros ali para outras pessoas, para o pessoal da fenda do biquíni? Será que é esse o grande segredo? A maleta do Robin. Em um determinado episódio de Jovens Titãs, a gente vê que um cara roubou uma maleta que pertencia ao Robin e que tinha um grande segredo em referência ao personagem, né? E aí a gente vê praticamente um episódio bem estilo Hot Wheels, Mad Max ali, né? Com um monte de vilões com seus carros turbinados indo atrás tentando pegar essa maleta, né? No final tudo dá certo. O Robin consegue recuperar a tal maleta e ele até divide o segredo que tinha dentro dela com os seus aliados, com o resto do grupo dos Titãs, né? Só que aí o episódio acaba, a gente não sabe o que tá ali, esse segredo ficou só pros personagens ali, só pros integrantes da equipe, pro público não. E aí todo mundo fica se perguntando, o que tinha naquela maleta? Qual o segredo que o Robin precisava esconder de grandes vilões assim?
há quem diga que possa ser talvez a verdadeira identidade do personagem, né? Considerando que a gente já teve um episódio que se passa no futuro distópico, onde a gente vê o Robin crescido e assumindo o manto de Asa Noturna, dá a entender que esse Robin específico da série seria o Dick Grayson, o primeirão, né? O primeiro Robin que existiu em todo o universo da DC, né? Então não sei se chega a ser segredo, até porque eu não lembro exatamente agora a ordem desses episódios, qual o episódio veio primeiro, né? Mas enfim, supondo que esse episódio do futuro distópico seja depois, pode ser que a gente já tenha a revelação desse segredo, né? Mas aí vai saber o que mais poderia ser. Um segredo muito importante que o Robin não pode deixar ninguém saber, nem mesmo o público, a não ser, é claro, confiar nos seus colegas de equipe. A força da Mônica. Novamente a gente está falando sobre gibis, sobre quadrinhos, sobre animação, e a gente praticamente tem todo tipo de licença poética, liberdade criativa ali, para imaginar um mundo mais fantasioso possível. A gente vê anjo relacionando com as crianças o tempo todo ali, fisicamente, cara a cara ali. A gente tem elefante verde que fala, a gente tem um louco que é praticamente o senhor da Toon Force, a gente tem um garoto de 12 anos que inventa uma máquina do tempo. Então não precisa realmente ser sempre uma coisa, tipo 100% fiel à realidade ali, né? Mas ainda assim a gente fica se perguntando como é que a Mônica ela consegue ser tão forte assim, né? E a gente tá falando sobre a sua força física, né? Pô, conseguir facilmente, quando criança, né, levantar um carro praticamente, né? Um banco de cimento, assim, de parque, né? Tanto nos quadrinhos, como também na Turma da Mônica Jovem, que já foi para um lado mais sobrenatural também várias vezes, e a gente não tem esse segredo ainda, pelo menos até onde eu sei, porque eu não acompanhei os últimos quadrinhos da Turma da Mônica Jovem. Até em live action a gente já vê as atrizes que fazem a Mônica ser super forte, mas nunca ter um segredo relacionado. Sobre os outros personagens, principalmente os seus traços de personalidade, já dá pra inventar bastante coisa, imaginar bastante coisa. O Cebolinha, ele fala errado, tudo bem, várias crianças têm isso também, né? Várias pessoas têm problema de fala. A Magali come demais, tipo, referência, por exemplo, até a ansiedade que a gente viu recentemente. O Cascão tem medo de banho, algo que toda criança já teve também, medo de alguma coisa, a princípio irracional. Aliás, medo de um modo geral é bem irracional, né? O Franjinha é um super cientista, a Marina é extremamente artística, a Denise é fofoqueira, a minha frufru é a Patricinha, o Titi e o Jeremias são os metidos a mais velhos ali, adultos ali também só porque são mais velhos. Mas a força da Mônica, a gente não tem nada referente a isso, nenhuma história que conte a origem oficial dela também, né? A gente só fica imaginando isso porque já existiram algumas teorias e também histórias onde tentam revelar o segredo da Mônica ali, né? O segredo da força dela. Mas eu acho que é um tipo de coisa que acho que nunca vai ser revelado pra ninguém, nenhuma história, a não ser, é claro, que seja uma história não oficial, né? Uma teoria de fã ali, um what if da vida praticamente. Mas acho que oficialmente nunca teremos essa resposta. O passado da Phoebe. Olha, já se passaram mais de 30 anos e Friends continua sendo uma das séries mais aclamadas de todos os tempos. Se tornou uma das sitcoms favoritas, mais amadas ali por muitas pessoas, por várias gerações, né? Cada geração conhece Friends, quase como Chaves também, né? E assim, tipo, tudo bem, você pode falar que tem piadas que envelheceram mal, que tem coisas que ficaram datadas por conta da época, mas a série em si, tipo, é muito adorável, tem vários contextos, histórias ali que são praticamente atemporais, que todo mundo já se identificou em algum momento ali, né? Sem contar que acho que é uma das maiores obras audiovisuais com referencial em química, não só de personagens, como também de elenco. A química entre eles era perfeita, e tipo, são exemplos perfeitos de atores de personagens que não podiam ter sido interpretados por outros atores, senão seria uma coisa completamente inferior com o que a gente viu ali, né? Mas enfim, né? Tem um desses personagens que é muito querido, que até hoje a gente não sabe quase nada sobre o seu passado, que é a Phoebe Buffay, né? A personagem mais esquisitinha do grupo. Todos os outros personagens, a gente tem uma noção ali do passado deles, da história deles, com família, com escola, com empregos, romances e coisas ali do tipo. Mas a Phoebe ainda é um grande mistério. O pouco que a gente sabe do passado dela é que o pai saiu para comprar cigarro, a mãe acabou tirando a própria vida, o padrasto foi preso, sabe-se lá por qual crime, e ela passou um bom tempo morando na rua, a ponto de, inclusive, precisar roubar para sobreviver. E até mesmo o Ross chegou a ser um dos alvos de roubo dela ali, né? Mas aí a gente fica se perguntando quando é que as coisas viraram pra Phoebe, quando é que deu tudo certo, quando que ela saiu das ruas, onde que ela aprendeu a fazer massagem, onde ela começou a trabalhar com massagem, quando que ela conheceu a Mônica e foi morar com ela e o resto dos personagens ali como o Ross,
o Chandler e o Joey, a Rachel a gente sabe, né? Porque ela entrou depois no começo da série, né? Mas os outros personagens ali a gente não tem noção disso ali, como ela foi conhecer eles, como ela entrou no grupinho social, no círculo social ali também. E praticamente metade da série ela passa morando com a avó. Onde é que tava essa avó dela esse tempo todo, que ela passou tempo na rua, porque ela não tinha conhecido a avó ainda, onde é que ela tava esse tempo todo? E a Úrsula, que é a irmã gêmea dela, o que aconteceu? As duas se separaram em algum momento? Se sim, como isso aconteceu? Como elas se reencontraram depois? Tem muita coisa do passado da Phoebe que é um grande mistério ali. E provavelmente acho que a gente nunca vai ter a revelação desse mistério, e talvez seja melhor assim, né, brincar com a imaginação, com as fanfics que as pessoas criam também, e faz parte do cerne da personagem de ser a mais esquisitinha do grupo também, como eu falei, né, mas assim, realmente deixa muito intrigado, tanto que, se a gente parar pra pensar, além do Ross, ela também foi a personagem do grupo que foi casada 3 vezes. E novamente isso é tema muito bom para um vídeo que vale a pena deixar nos comentários aí, caso vocês queiram ver esse vídeo futuramente falando sobre os 3 casamentos da Phoebe. Mas até lá, todo o resto do passado da personagem é um completo mistério, tirando esses pequenos detalhes que a gente sabe ali. E esses são alguns segredos da relação sobre personagens, sobre objetos de produções ali também, que talvez a gente nunca tenha uma solução. E particularmente falando por mim, eu acho que não precisa ter essa revelação. Acho que a gente não precisa desse mistério, pode deixar essa coisa no ar mesmo, pra gente ficar teorizando também, brincando com isso, imaginando fanfic e coisa do tipo. Mas e vocês, concordam comigo que não precisam de revelar esses segredos? Ou você acha que realmente precisa, a gente precisa de respostas sobre cada uma das coisas que eu falei aqui? Deixa a sua opinião nos comentários e compartilha também aqui nos comentários algum outro mistério de filme, de série, de animação, de game ali que você acha que realmente ficou na cabeça de muita gente e que talvez merecia uma resposta. Quem sabe não tenha uma parte 2 desse vídeo também, né? Então deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de séries, que é fã de desenhos, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!